A crise do Estado nos anos 80 ressaltou a necessidade de transformá-lo. A globalização tornou imperativa a tarefa de redefinir suas funções. Antes da globalização, os Estados podiam ter como um de seus objetivos proteger suas próprias economias competição internacional. Após a globalização, torna-se função do Estado tornar a economia nacional em uma economia internacionalmente competitiva. Conforme relata Fernando Henrique Cardoso, a globalização modificou o papel do Estado. A ênfase da intervenção governamental agora dirigida quase exclusivamente para tornar possível as economias nacionais desenvolverem e sustentarem condições estruturais de competitividade em escala global. O Estado deve ser visto como um organismo cuja governança precisa ser ampliada para que possa trabalhar de forma mais eficiente em benefício da sociedade. Entre 1979 e 1994 o Brasil viveu um período de estagnação da renda per capita e da alta inflação sem precedentes. Apenas em 1994 os preços se estabilizaram através do Plano Real, tornando possível um crescimento do país. Esta crise inicia-se com o segundo choque do petróleo, caracterizada pela perda de capacidade do Estado de coordenar o sistema econômico de forma complementar ao mercado. Uma crise política, uma crise derivada da forma burocrática pela qual o Estado é administrado. A crise política pode ser dividida em três momentos: uma crise de legitimidade com o regime militar, uma crise moral com o impeachment de Fernando Collor de Mello e finalmente uma crise financeira com a perda do crédito público e suas poupanças negativas. Todos estes aspectos sendo piorados com a globalização e a tentativa fracassada nos anos 60 de criar competitividade nas empresas brasileiras internacionalmente e a criação de um estado de bem-estar semelhante aos dos europeus. A crise da administração pública inicia-se ainda no regime militar, no momento em que começam a selecionar pessoas para altos cargos administrativos oriundos de empresas estatais e não através do recrutamento por concursos públicos. A crise agrava-se ainda mais com a Constituição de 1988, onde a burocracia torna-se extremamente rígida e ainda há sobrevivência do patrimonialismo, da administração burocrática gerencial. A administração burocrática clássica foi implantada nos principais países europeus no final do século passado e no Brasil, em 1936, com a reforma administrativa promovida por Maurício Nabuco e Luiz Simões Lopes. É a burocracia que Max Weber descreveu, baseada no princípio do mérito profissional. A administração pública burocrática foi adotada para substituir a administração patrimonialista, que definiu as monarquias absolutas, no qual o patrimônio público e o privado eram confundidos. A democracia só pode existir quando a sociedade civil, formada por cidadãos, distingue-se do Estado ao mesmo tempo em que o controla. Tornou-se assim necessário desenvolver um tipo de administração que partisse não apenas da clara distinção entre o público e o privado, mas também da separação entre o político e o administrador público. Surge assim a administração burocrática moderna, racional legal. A administração burocrática caracterizou-se como lenta, cara e pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos. A necessidade de uma administração pública gerencial decorre de problemas não só de crescimento e da decorrente diferenciação de estruturas e complexidade crescente da pauta de problemas a serem enfrentados, mas também de legitimação da burocracia perante as demandas da cidadania. A reforma da administração pública só ganhará força a partir dos anos 70, quando tem início a crise do Estado, que levará à crise também a sua burocracia. Em consequência, nos anos de 1980 inicia-se uma grande revolução na administração pública dos países centrais em direção a uma administração pública gerencial. Aos poucos foram se delineando os contornos da nova administração pública. 1. Descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos regionais e locais. 2. Descentralização administrativa, através da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em gerentes crescentemente autônomos. 3. Organizações com poucos níveis hierárquicos ao invés de piramidal. 4. Pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança total. 5. Controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos. E 6. Administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de autorreferida. As duas reformas administrativas. Os princípios da administração burocrática clássica no Brasil foram introduzidos através da criação, em 1936, do DASP,
Departamento Administrativo do Serviço Público. A criação do DASP representou não apenas a primeira reforma administrativa do país, com a implantação da administração pública burocrática, mas também a afirmação dos princípios centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica. Entretanto, já em 1938, temos um primeiro sinal de administração pública gerencial, com a criação da primeira autarquia. Surgia então a ideia de que os serviços públicos na administração indireta deveriam ser descentralizados e não obedecer a todos os requisitos burocráticos da administração direta ou central. A primeira tentativa de reforma gerencial da administração pública brasileira, contudo, irá acontecer no final dos anos 60, através do Decreto-Lei 200, de 1967 pelo Programa Nacional de Desburocratização, lançado em 1979, como uma proposta política visando, através da administração pública, retirar o usuário da condição colonial de súdito para investi-lo de cidadão, destinatário de toda a atividade do Estado. Beltrão, 1984, 11. A reforma iniciada pelo Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração gerencial no Brasil. Toda a ênfase foi dada à descentralização mediante a autonomia da administração indireta, a partir do pressuposto da rigidez da administração direta e da maior eficiência da administração descentralizada. O Decreto-Lei 200 teve, entretanto, duas consequências inesperadas e indesejáveis. De um lado, ao permitir a contratação de empregados sem concurso público, facilitou a sobrevivência de práticas patrimonialistas e fisiológicas. De outro lado, ao não se preocupar com mudanças no âmbito da administração direta ou central, que foi vista pejorativamente como burocrática ou rígida, deixou de realizar concursos e de desenvolver carreiras de altos administradores. O núcleo estratégico do Estado foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através de uma estratégia oportunista do regime militar, que, ao invés de se preocupar com a formação de administradores públicos de alto nível selecionados através de concursos públicos, preferiu contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais. Desta maneira, a reforma administrativa embutida no Decreto-Lei 200 ficou pela metade e fracassou. A crise política do regime militar, que se inicia já em meados dos anos 70, agrava ainda mais a situação da administração pública, na medida que a burocracia estatal é identificada com o sistema autoritário em pleno processo de degeneração. A volta aos anos 50 e os anos 30. A transição democrática ocorrida com a eleição de Tancredo Neves e posse de José Sarney, em março de 1985, significará no plano administrativo uma volta aos ideais burocráticos dos anos 30, e no plano político, uma tentativa de volta ao populismo dos anos 50. Nos 2 primeiros anos do regime democrático, da nova república, a crise fiscal e a necessidade de rever radicalmente a forma de intervir na economia foram ignoradas. O modelo de substituição de importações foi mantido. Os salários e o gasto público, aumentados. O resultado foi o desastre do Plano Cruzado. De um lado, a administração pública da Constituição de 1988 é uma reação ao populismo que surge com a democracia. Assim, a Constituição irá surgir com os princípios de uma administração pública arcaica, burocrática ao extremo. Uma administração pública altamente centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a prioridade será dada à administração direta ao invés da indireta. Estas circunstâncias contribuíram para o desprestígio da administração pública brasileira, evolução recente e perplexidade. A crise fiscal e a crise do modo de intervenção do Estado na economia e na sociedade começaram a ser percebidas a partir de 1987. Após o fracasso do Plano Cruzado, que a sociedade brasileira se dá conta que estava vivendo fora do tempo, que a volta ao nacionalismo e ao populismo dos anos 50 era algo inviável. Os constituintes de 1988, entretanto, não perceberam a crise fiscal, muito menos a crise do aparelho do Estado. Em consequência, as reformas econômicas e o ajuste fiscal ganham um impulso no governo Collor. É nesse governo que, afinal, ocorre a abertura comercial. É nele que a privatização ganha novo impulso, onde o ajuste fiscal avançará de forma decisiva. Na área da administração pública, o fracasso deveu-se, principalmente, à tentativa desastrada de reduzir o aparelho do Estado, demitindo funcionários e eliminando órgãos, sem antes assegurar a legalidade das medidas através da reforma da Constituição.
Afinal, além de uma redução drástica da remuneração dos servidores, sua intervenção na administração pública desorganizou ainda mais a já precária estrutura burocrática existente, e desprestigiando os servidores públicos, de repente acusados de todos os males do país e identificados com o corporativismo. No início do governo Itamar, a sociedade brasileira começa a se dar conta da crise da administração pública. Essa perspectiva burocrática levou à transformação da FUNCEP na ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, tendo como modelo a ENA, École Nationale d'Administration, da França. Levou em seguida à criação da carreira dos gestores públicos, especialistas em políticas públicas e gestão governamental, uma carreira de altos administradores públicos, que obviamente fazia falta no Brasil, mas que recebeu uma orientação rigorosamente burocrática, voltada para a clientela. As empresas passaram a adotar, frequentemente, processos de análise comparativa visando ao aperfeiçoamento de seus modelos de gestão, tomando como referência aquelas práticas tidas como mais avançadas. Atualmente, vem sendo usada em larga escala pelas organizações do setor público, notadamente a partir do advento da reforma gerencial. As experiências do Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, tidas como as referências neste campo, têm sido recomendadas pelos organismos internacionais e, como consequência, vem impactando as iniciativas recentes de reforma na região. Grã-Bretanha, redução de gastos, privatizações, enxugamento e escrutínios, breves diagnósticos, visando a racionalizar os órgãos públicos. Melhoria da eficiência, consciência de custos value for money, e sistemas de informação e avaliação de desempenho institucional com mecanismos de incentivo. Consolidação da reforma, intensificação de mecanismos de mercado, desconcentração, criação das agências executivas, separadas do núcleo formulador de políticas e administradas por contrato de gestão, e o Citizens Charter, declaração pública de metas, padrões de serviço e responsáveis. Estados Unidos, instalação do National Performance Review, NPR, uma iniciativa do Executivo, com o objetivo de melhorar o funcionamento da administração pública, reduzir custos e mudar o padrão de gerenciamento, para melhorar o desempenho governamental. GPRA, Government Performance and Results Act, lei aprovada pelo Congresso inspirada na ideia da gestão por resultados, iniciativa do Legislativo, foco, integração de programas e orçamentos, com ênfase no gerenciamento de custos e no provimento de informações gerenciais, para dar apoio à tomada de decisão, reforma da legislação contábil, financeira e da legislação tecnológica, visando a integração de custos, orçamentos e resultados. Nova Zelândia, redução de custos via enxugamento, transferência das atividades comerciais para as corporações públicas, maior autonomia para os administradores sêniores e redução de monopólios. Contratualização e equiparação dos mercados de trabalho, público e privado. Austrália, melhoria da eficiência, criação da carreira de administrador sênior, nova política de carreiras. Consciência de custos, mecanismos de mercado, autonomia e criação das agências de ombudsman. França, contratualização, contratos de gestão com os estabelecimentos públicos. Descentralização, transferência de competências e recursos aos níveis subnacionais. Desconcentração, transferência de competências e recursos aos níveis operacionais, dentro da administração central, centros de responsabilidade, projetos de serviço, programas de qualidade.